Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andler. Para esse vídeo, gostaria de apresentar um pouco sobre a teoria relativa à progressão aritmética. A progressão aritmética seria basicamente um tipo de sequência matemática em que a ordem dos números ou termos dessa sequência elas aumentam ou diminuem em uma razão R, em que essa razão seria a diferença de um termo para o outro, se repete igualmente ao longo da progressão. Como assim? Nós vamos ter, por exemplo, essa progressão aritmética: 1, 3, 5, 7, por exemplo. O que eu quero dizer com diferença? Daqui para cá, do 1 para o 3, tem uma diferença de 2. Do 3 para o 5, tem uma diferença de 2. Do 5 para o 7, teria uma diferença de 2. Do 7 para frente, quem seria esse próximo número? Se você for ver, se seguir essa sequência de 2, seria 7 mais 2, 9. Ou seja, ela segue essa mesma sequência. Por exemplo, também 9, 7, 5. Por exemplo, dos 9 para o 7 há uma diferença de menos 2. Do 7 para o 5, também menos 2. E assim sucessivamente. Então, quem seria depois do 5? Seria 5 menos 2, 3. Então, assim, toda progressão aritmética ela segue essa mesma lógica. E às vezes, em algumas situações, ele não dá a progressão inteira, mas ele quer saber um número que fica lá na frente, por exemplo. Quer saber a 10, a 100. Então, para isso, na progressão aritmética, existe uma equação geral em que nós chamamos de AN, que é o termo geral, pode ser, no caso, o último, igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, vezes R, que é a razão. Esse N é o número de termos que vai ter nessa progressão, ou o termo em que você quer chegar. Por exemplo, se você quiser saber qual seria o A22, o N seria 22, certo? E R é a razão, como eu havia dito, é a diferença de um termo para outro termo na progressão, como eu calculei anteriormente. Então, jogando sempre nessa equação, é possível resolver. Daqui, por exemplo, pode-se dar o AN, o A1 e o N e querer saber a razão. Pode aparecer questões em que dá a razão, dá o número de termos, dá o valor do AN e quer saber o primeiro. Então pode variar bastante isso. Já existe outra situação em que é bom você saber todos esses termos, essas definições, em que ele vai pedir a soma desses termos. Essa soma a gente chama de SN, em que é igual a o primeiro termo mais o enésimo termo vezes N sobre 2. Então, se você tiver uma questão em que ele der uma progressão em que você tem o primeiro e o último termo, basta substituir na equação que dará o resultado. Se ele der só o primeiro termo,
mas não der o último, por exemplo, mas você vai saber que vai ter uma quantidade de N de termos nessa progressão. Então, tem que seguir a equação anterior. Você acha primeiro a N, depois de achar a N é que você vai substituir nesta equação. A progressão aritmética ela é bem mais simples. Basicamente, ela envolve esses dois cálculos, essas duas equações que eu apresentei. Então, para futuras resoluções, a gente basicamente vai utilizar elas, certo?